E eu tô completamente sem palavras. E o Festival Interestelar de Canções está entre nós, foi escrito pela June Dawson e é um episódio cheio de coisas, muito denso, cheio de plot twists, e eu vou tentar esmiuçar aqui nesse vídeo tudo o que aconteceu no episódio e também, obviamente, falar sobre esses acontecimentos grandiosos que deixou, eu imagino, todo mundo de boca aberta. A temporada tá quase no fim, agora oficialmente faltam apenas os 2 episódios finais que vão levar a gente a essa resolução ou não, do que teve acontecendo aí durante a temporada toda. Recapitulando, o Doutor e a Belinda precisam voltar para o dia 24 de maio de 2025, a Belinda quer voltar para casa, e esse foi o enredo que conectou a temporada toda. Muito bem feitinho, muito legal, sem também trazer um mistério tão grandioso que possa ser estragado nos episódios finais. Aqui é só um mistério. Por que está acontecendo isso? O que ele vai nos levar aos episódios finais? E eu tô gostando muito dessa jornada porque, apesar de ela ser básica durante os episódios, ela tá conectando a temporada, tá trazendo um mistério bom para assistir e também, mais uma vez, tá tornando essa relação de doutor e companion muito agradável de se ver. O Doutor e a Belinda estão sensacionais mais uma vez, e a Belinda cada vez mais aquecendo o coração pelo Doutor, e é o que a gente vê nesse episódio aqui, que nos leva ao futuro, nesse festival de música, que é, em comparação, como se fosse o Eurovision. E eu já quero trazer o assunto principal do episódio antes de desenvolver mais a parte de Doctor Who mesmo, a parte que todo mundo fica empolgado e quer falar a respeito. Eu quero desenvolver um pouco no tema do episódio, porque é um episódio que nos lembra bastante a temporada de 2005, lá quando o Doctor Who voltou, quando o Russell T Davies trouxe a série de volta. Lembra bastante aquela ideia de apresentar alienígenas diferentes, colocar essa coisa de reality show dentro da série, e que tornou tudo muito surreal e divertido e transformou esses programas que a princípio seriam inofensivos em algo mortal. E aqui, mais uma vez, é feito isso. Dá pra ver que existe um amor na escrita, um amor por essa era de Doctor Who daquela época que agora só tá reimaginada num visual muito melhor e com um orçamento muito melhor também. Não que aquilo fosse ruim, era só meio filmado com batata e agora tá em 4K, em HD, tudo muito bonito. Eu gostei de ver essa homenagem a Doctor Who, mas também gostei de ver que é um episódio que não fica no básico, no simples. Ele faz a gente refletir sobre diversas situações, como por exemplo, aqui já tem um tema que é a escritora do episódio é uma pessoa trans, então ela já traz aqui essa ideia nos personagens desse planeta que sofreu um genocídio. Eu já vou me estender um pouco mais nisso, que é você se esconder por trás de uma persona, você não ser quem você é, e você sofrer diversas consequências por isso, e as pessoas criarem rumores sobre você. Então, como você se sente a respeito disso? Como você convive com tantas pessoas que acham que você é bizarro, você é um ser de outro mundo? E aqui isso é tratado nesse episódio usando esses alienígenas que têm esses chifres e que são tratados como criaturas bizarras. Então vem também aquela personagem que cantou lá no final, que trouxe essa emoção com a música, vem aqui o fato de ela ter escondido a sua identidade verdadeira para não sofrer preconceitos, para não ser deixada de lado na sociedade. Aqui entra tudo isso, racismo, esses preconceitos contra pessoas trans que está muito em voga agora. Então é uma mensagem importantíssima para deixar aí circulando nas nossas mentes, para a gente ir pensando também no nosso efeito sobre essas pessoas, quais preconceitos a gente traz e como a gente pode não fazer isso, como a gente pode trazer um lugar seguro para essas pessoas. E isso vem no episódio, mas é um episódio também que
fala muito sobre o genocídio na Palestina e essa ideia que acontece no mundo real sobre essas grandes corporações, esses eventos como o Eurovision, ignorarem isso e acharem que é tudo festa e acharem que isso não importa e meio que apagar essa história que está acontecendo e transformar essas pessoas em pessoas que não existem, em apagar literalmente a história de uma sociedade inteira, a cultura de uma sociedade inteira. E aqui nesse episódio, então, é mostrado de uma maneira alienígena, de uma maneira que talvez quem não tá a fim de pensar nem vai perceber, mas que quem realmente pensa um pouco nota essas coisas e começa a entender um pouco mais sobre o que esse episódio tá querendo dizer. Então achei fundamental toda essa parte e aí conecta também. Como é um episódio carregado dessas coisas, mais uma vez conecta com o personagem do Doutor, que fala mais uma vez sobre ser o último dos Senhores do Tempo, sobre o genocídio de Gallifrey, conecta com ele, conecta com essa questão de que ele não tem mais ninguém, e isso meio que foi um gatilho para ele, tanto que ele virou esse ser raivoso, um Time Lord Victorious, como foi o 10º Doutor naquela época da 4ª temporada, um doutor que precisa da Companion, da Belinda, para salvar ele, para dizer assim, ó, para um pouco aí, não é bem assim, vamos voltar para o mundo real. Ele também precisa da neta dele, para ele ter força para seguir em frente. E aqui uma aparição sensacional da Susan. A atriz original que interpretou a Susan volta nesse cenário de imaginação do Doutor, mas que já dá uma dica que talvez ela volte em outros momentos, talvez no final da temporada, talvez na próxima temporada, porque isso já foi deixado claro desde a temporada anterior sobre a Susan, o que tá acontecendo aí, o Doutor citando ela com muito mais frequência, para aqui também nesse episódio ela aparecer, depois de 30 anos sem aparecer na série, depois de muito tempo ficando de escanteio, eles convidam finalmente a atriz de novo, a atriz original que interpretou a Susan, a Carole Ann Ford, para voltar para a série. É uma volta que não é real, né? Ela é uma imaginação ali, mas mesmo assim deixa todo mundo surpreso, extremamente surpreso. Eu não fazia ideia que isso ia acontecer, apesar de desejar, porque já estavam sendo citadas essas coisas, mas a aparição dela dá um... assim, a minha cabeça não consegue conectar tudo, porque ela foi a primeira Companion do Doutor, a neta do Doutor, que apareceu lá em 1963, e ela tá aqui continuando essa jornada, conectando todos os pontos da série, para dizer a série continua a mesma, e ela continua aqui e vai continuar evoluindo até o fim, porque esse é o ponto de conexão de Doctor Who, é essa pessoa que começou lá atrás, muito tempo atrás, tá aqui mais uma vez, e isso é sensacional de assistir, é uma das melhores coisas que poderia acontecer nessa temporada, que já sim se torna uma das melhores temporadas desses últimos anos aí de Doctor Who, talvez até em comparação com a 9ª e a 10ª, que pra mim foram as melhores temporadas dos últimos tempos na série. Então, nossa, que coisa incrível, e assistir isso sem esperar é ainda melhor. Tudo isso faz a gente se conectar com esse personagem do Doutor muito mais. É um Doutor que está começando a mostrar um pouco mais a raiva interna dele, mostrando também que talvez ele não tá 100% curado de todos os problemas que antes a gente imaginou que ele tivesse quando ele birregenerou. E a birregeneração foi um marco importante em Doctor Who, tanto para trazer esse Doutor para nós, quando ele regenerou e deixou o 14º Doutor lá tirando umas férias, cria um novo conceito para a série, a birregeneração, que é a grande revelação desse episódio também, a volta da Rani, uma personagem extremamente importante na série clássica de Doctor Who, apareceu poucas vezes, mas se tornou uma personagem
tão icônica quanto o Mestre. Apesar de aparecer pouco, ela é uma senhora do tempo que ficou na mente dos fãs de Doctor Who, pedindo que ela retornasse a todo momento, e isso nunca acontecia. Até um tempo atrás, quando o Steven Moffat era showrunner, ele disse que não tinha muito propósito para trazer a Rani de volta, porque não tinha histórias para contar sobre ela. E aqui o Russell T. Davies finalmente diz, não, eu tenho histórias para contar, vamos trazer a Rani de volta, nessa encarnação que é a Senhora Flood, a Dona Flood, que bi-regenera na nova Rani. E aí a Senhora Flood fica meio que como uma serva da Rani. E isso é interessante, porque a Rani é uma senhora do tempo renegada, uma senhora do tempo genial que gosta de fazer experimentos científicos em dinossauros, em criaturas desse tipo. É legal porque ela é uma personagem narcisista, ela não tá nem aí para as consequências das coisas, ela não se importa com o doutor, ela era aliada do Mestre, mas também não gostava muito do Mestre na série clássica, então é uma relação de que essa personagem, ela não tá nem aí para as consequências, ela vai fazer o que é necessário para que os experimentos dela deem certo. E isso tem muito potencial para esse final de temporada, que é justamente, vai terminar o mundo. O planeta Terra explodiu, não existe mais, o que tá rolando, ninguém sabe. Mas é a ação da Rani que vem aí tramando todo esse espetáculo desde a temporada anterior, numa revelação agora no final desse episódio que me deixou bem feliz. Existia sim toda uma especulação de que ela voltaria, mas mesmo assim não deixou de ser algo legal de ver, porque entre especulação e revelação, eu fico muito mais com a revelação, com o momento de assistir o episódio, ver como eles construíram isso para levar a gente a essa revelação, e eu acho que valeu muito a pena assistir isso. Ela é uma senhora do tempo, ela tá tramando as coisas, e é a volta da Rani finalmente, e ela regenerou, então vai ser uma nova personagem agora que segue esse caminho daqui pra frente, e eu tô muito empolgado pra ver como vai se dar essa relação com ela, quantas vezes mais ela vai aparecer no futuro, se ela vai ser derrotada no final, ou se ela vai se tornar uma personagem recorrente no estilo do Mestre, que sempre tá aí fazendo os esquemas dele. Então, nossa, era um episódio... Esse aqui que eu tava pensando, o que será que ele vai trazer de tão bom pra tá perto do final da temporada? E ele vem com tudo. Eu gostei da trama, eu gostei de como ele foi resolvido. Achei um dos mais encaixadinhos no sentido de ser uma história contada que tem toda uma trama organizadinha e fechadinha. E eu gostei que a trama mostra duas formas de ver esses personagens. Uma é uma personagem que foi deixada de lado e tentou esconder quem ela é, e outra um personagem que é um psicopata e queria matar muita gente porque ele queria, e manipulou a parceira dele para fazer a mesma coisa. Então é bom entender que existem pessoas ruins e pessoas boas em todos os sentidos da vida, e aqui a gente vê essa diferença. Mas também é bom entender que porque uma pessoa fez algo ruim, não significa que todas são da mesma forma. Então, esse é um ensinamento também que a gente precisa ter de algumas coisas, que nem tudo é 8 ou 80. As coisas têm nuances, a gente precisa entender melhor e pensar melhor antes de agir e antes de julgar. E eu gostei que esse episódio tratou de tudo isso de uma forma bem bonita, bem explosiva, maluca e raivosa, no caso do doutor. E todos os personagens secundários aqui que apareceram eu gostei também, achei eles muito bons de ver na tela, tá tudo legal. Meu Deus, que temporada e que série. Ainda bem que Doctor Who provavelmente vai ser renovado e a gente vai continuar vendo essas histórias acontecendo. O Russell já tá planejando as próximas temporadas, então em algum momento, apesar de ter uma pausa um pouco maior, essa série vai continuar, seja pela BBC ou seja dentro da Disney, porque lembrando, Doctor Who não é da Disney, Doctor Who é da BBC, que está sendo transmitido em parceria com a Disney, então tem isso. Tô muito feliz por esse episódio, não vejo a hora de assistir os episódios finais,
Que jornada que foi essa temporada até agora, eu me diverti muito, é uma temporada que só teve episódios sensacionais, assim. Claro que alguns dão menos empolgação do que outros, não tem como todos os episódios serem revelações mirabolantes a todo momento. Tá legal também só gostar do episódio, seguir em frente, esperar o próximo. Nem sempre tudo precisa ser absurdo e que explode mentes. As coisas podem ser apenas normais. Eu acho que a gente esquece um pouco disso, que os episódios podem ser somente bons. E aqui teve muitos episódios bons. Mas é isso, diga nos comentários o que você achou dessa revelação, da aparição da Susan, de tudo que aconteceu nesse episódio e quais são as suas expectativas pro final da temporada. Eu não vejo a hora de vir aqui e falar também sobre tudo isso. Por enquanto, muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!